já vai estar gravando aqui. Professora, faça uso da palavra e o protagonismo é seu. Eu vou estar aqui aguardando aqui qualquer auxílio, ok, professora? Perfeito. Bom, boa noite a todos. Boa noite, professor Celso. Gostaria imensamente, né, de agradecer o convite, né, para participar, para palestrar. Na verdade, para troca de experiência, né, com os alunos, né, com a instituição. Gostaria muito de agradecer aí o convite. Fico muito honrada em poder, né, estar aqui falando para pessoas que vão entrar no mercado, né, juntamente com um profissional do mercado também. E espero contribuir um pouco, né, espero motivar aí os alunos no sentido de que vocês podem ficar à vontade, né? Vocês têm aí qualquer liberdade para no momento que, olha, mas apareceu uma dúvida, quero perguntar algo, né? Mesmo aí atrás das câmeras, podem ficar à vontade, tá? O professor Celso já me comunicou que nós temos aqui, a grande maioria são estudantes de administração, né? Mas a gente pode ter aí também estudantes de outras áreas, né, como contabilidade, se não me falha a memória, não é isso? Isso, perfeito. Então, assim, sejam todos muito bem-vindos. Eduardo Lima, acho que você é meu parente, olha, estou aqui como Rita Lima, você aí como Eduardo Lima, muito bacana. Bom, pessoal, a gente vai falar um pouco, né? Deixa eu ver, eu não estou conseguindo ver aqui o chat, então qualquer coisa, qualquer pergunta, você me auxilia aí, por favor. Eu vou estar aqui auxiliando a professora, tá? Se tiver, eu vou estar guardando as perguntas no momento oportuno. Não vou, se for oportuno, eu interrompo, senão eu deixo para o momento oportuno. Tá Naturalmente, bom. professora, a gente guarda aí os 20 minutos finais, nós temos 1 hora de apresentação, guardamos aí os 10, 15 minutos finais para conversas ou o que a professora entender melhor, ok? Tá ok, sem problema. Vamos construindo esse bate-papo, como a professora falou, é uma troca de informações aqui. Nós vamos todo mundo sair aprendendo aqui, com certeza, mais um pouco. Que bom, vamos lá então. Bom, pessoal, então o tema que nos traz hoje aqui é falar um pouco sobre a mudança do consumidor, né? Do comportamento desse consumidor. Quando a gente olha aí para o período que a gente está vivendo, né? Um período como nosso próprio professor Celso acabou de falar, um período atípico, né? Um período que vai completar agora, em dezembro, 10 meses, né? Foram 10 meses de aprendizado, 10 meses onde a gente tem vivido intensamente momentos esses que estão aí nos deixando, às vezes, de cabelo em pé, assustados. Deixa eu ver só um minutinho aqui que vocês continuam me ouvindo se eu fizer isso? Me ouvem? Acho que não, né? Sim, sim, normal, sim. Professora. Me ouvem? Ouço. Porque eu acho que eu tô com o meu Zap ligado, né? E eu acho que tem algumas pessoas me mandando mensagem, mas eu vou diminuir aqui o volume, que pode interferir menos aí para vocês, tá? Desculpe, acabei esquecendo de desativá-lo. Bom, e aí a gente vai falar um pouco dessas mudanças, né? Principalmente para os alunos que são de administração e também os contadores, como é que isso vai influenciar nas organizações? Como é que isso vai influenciar no nosso dia a dia? E que olhar nós precisamos ter exatamente para poder compreender que mudanças são essas, que cenário é esse que nós estamos tendo diante dos nossos olhos, estamos vivendo, aprendendo, né? E como é que vocês, todos nós vamos nos unir e nos munir de um novo olhar para esse momento onde a gente começa a entender tudo que advém aí da pandemia. Bom, queria mostrar e falar um pouquinho, né, de mim para vocês. O professor aí já comentou um pouco, né, mas é só para vocês me conhecerem um pouco mais. Bom, mestre em administração, pós-graduada, tenho aí essa estrada, essa jornada, né, apesar aí dos 25 anos, né, ainda tenho aí um caminho imenso a percorrer e me sinto uma aprendiz no dia a dia, né? A gente acaba entendendo
o aluno, muitas das vezes, ele fala assim, olha, eu estou na faculdade, quando eu terminar, eu não quero fazer outra faculdade, eu quero descansar um pouco, mas vocês vão ver que essa jornada, ela é uma jornada super enriquecedora, que a cada dia a gente tem vontade de se superar mais e ir além, né? Então, a minha vida profissional, ela começou muito cedo, e eu tive a oportunidade de ter grandes mestres aí, grandes profissionais trabalhando comigo, o que me deu um pouco essa bagagem que eu tenho hoje, né? E essa visão, né, de estrutura. Grande parte do que eu vou compartilhar aqui com vocês, ela advém aí da minha experiência, principalmente na L'Oréal Brasil, né? Que foi uma empresa enriquecedora, foi uma empresa que me deu muita oportunidade, e uma empresa também que eu entendi muito a mecânica, né, do que é trabalhar com marketing, do que é trabalhar principalmente com consumidores, de como é que a gente analisa, né, esse consumidor e como é que a gente ganha, né, um mercado que é o market share, né, diante aí de tanta concorrência e tudo mais. Trabalhava na área de beleza, trabalhava na área de P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento, e muito focado nas necessidades de consumidoras brasileiras, né? Se a gente entende, começando assim, falar de L'Oréal, né? Assim como poderia estar falando de outra empresa. Quando você tem uma empresa mundial, quando você tem uma empresa globalizada, é interessante que cada setor, né, cada unidade, ela consiga identificar quais são as motivações, quais são as questões que realmente levam consumidores a ir lá na gôndola, a ir lá na prateleira e pegar um produto, né? Ou até mesmo desenvolver algo que possa ser, né, uma necessidade real de consumidores. E aí, eu não sei se vocês lembram, há tempos atrás, a gente tinha muito comercial voltado, né? Comercial do passado, principalmente, que eram atrizes, né? Que eram dublados, e que aí passava na televisão, você falava assim, gente, eu não estou conseguindo né, ver a relação que tem. E aí, depois de um tempo, quando eles entenderam que o consumidor é único, que o consumidor tem necessidades, e aí eu não estou falando só de L'Oréal, estou falando de várias empresas nesse sentido, as empresas começaram a entender quem é esse consumidor e a trazer ele para o centro do universo. E aí a gente começou com publicidade, né, com desafios aí de comerciais, né, chamando a atenção para essas esferas, mas com pessoas realmente nativas. E aí você não gastava seu dinheiro só com a produção desses vídeos, mas você também fazia uma pesquisa para identificar, como é feito até hoje, quem são realmente as pessoas que podem trabalhar com uma marca, que podem representar uma marca. E no dia a dia acontece isso. Quando vocês veem lá aquele, né, comercial prontinho, bonitinho, você fala assim, meu Deus, mas o Luciano Huck desenvolvendo aí falando da TIM, falando de outras marcas, né, carro, por que ele está ali? Por que escolheram ele para estar ali? Porque, sinceramente, consumidores, público-alvo, pesquisados, compreendem, né, alguns personagens, né, alguns atores como sendo ícones. E esses ícones passam a ser trabalhados de forma que eles representam a marca para o consumidor, eles falam sobre a marca para o consumidor. E com esse advento, né, surgiram aí outras questões. A gente tem muito blogueira hoje. Se você gosta de um determinado assunto, né, a blogueira até então não existia. E agora ela passa a existir, ela passa a trazer essa representatividade, essa forma com que a indústria ela achou de trabalhar e de falar e de comunicar a sua marca. Essa comunicação, ela cada vez mais está sendo
muito solicitada e ela vem sendo aderida pelos consumidores. Tá? Então, assim, só para dar uma palhinha para vocês, né, dessa minha entrada, dessa minha experiência, né, e que me fez realmente ver, que me faz cada dia analisar o mercado, analisar as propostas que acontecem, olhando, né, de cima para baixo, eu costumo dizer, né? Porque, na verdade, quando a gente recebe essas informações elas acabam sendo muito digeridas rapidamente, mas quando você começa a analisar do topo da pirâmide, né, como se você imaginasse uma pirâmide, você está sentado acima e você começa a identificar, poxa, o que essa marca está fazendo, né? Com quem que ela está falando? Quais são os atributos que ela quer trazer de um determinado produto? Qual é o mix dela? Quando eu vou no ponto de venda, quando eu vou no supermercado, quando eu vou no shopping, né, ou na loja física, o que eu encontro dessa marca? Está falando? Aquele comercial, aquela proposta, aquela comunicação está falando? Então, é um pouquinho dessa questão, tá? Bom, o objetivo hoje é que a gente possa falar um pouquinho desse consumo, né? De que consumo a gente está falando do nosso, porque a gente, na verdade, só lembrando a vocês, a gente aqui quer falar do comportamento do consumidor, né? A gente quer falar o que vem com essa pandemia, o que vem com esse momento para as nossas vidas e para a vida do consumidor. E aí, um ponto importante é que vocês estão sendo preparados para entrar no mercado de trabalho. Vocês estão sendo preparados para ter um olhar diferenciado, um olhar que possa ser mais competitivo, que possa trazer elementos que façam com que as empresas falem, olha, vale a pena investir nesse cara ou nessa menina aqui, porque ela tem um olhar diferente, ela tem um olhar crítico, ela tem um olhar analítico, e ela vai fazer com que minha marca ela ganhe visibilidade no mercado, que ela ganhe market share, né? Que ela ganhe aí um campo maior. Tá? Bom, e a gente quer falar um pouco também sobre essa sociedade, como é que a gente vive? Quais são os parâmetros existentes, né? E que sociedade é essa que a gente quer falar? A gente quer falar da sociedade de consumo. A sociedade de consumo ela é muito importante para a gente, porque ela acaba delimitando, né? O que você quer trazer para um determinado público, quais são as barreiras que você encontra, quais são os fenômenos que você encontra e como é que a gente pode se transportar, né? Ou transpor essas barreiras, né? E aí, como administradores, eu preciso entender e eu preciso ter um olhar muito mais apurado de que os negócios, né, as áreas, né, os ramos de atividade, eles são diferentes e eu preciso entender que tudo também está interligado, né? A nossa sociedade, infelizmente, ela tem muitas raízes. E aí, trazer um pouco essas raízes à tona, ou quebrar um pouco essas raízes, às vezes é complicado. Então, por isso que eu trouxe aqui, para a gente falar um pouquinho dessa sociedade de consumo, né? E aí a gente fala também das ferramentas que o marketing tem para poder driblar aí esse momento de pandemia e poder trazer um novo olhar, né? Porque apesar de administradores, né, vocês também precisam ter um olhar multidisciplinar. Vocês precisam entender que administrar, é claro, planejar, entender, né, sobre um pouco da contabilidade, ter um olhar um pouco melhor para o planejamento, mas eu também preciso entender que existem áreas distintas e uma área de marketing que vai falar
com você. E se você, na verdade, planeja tudo, mas você não tem aí o seu planejamento de marketing com as estratégias, né, associados aí ao seu gerenciamento, você não vai conseguir ir muito longe, porque a empresa, ela é um fluxo, ela é um momento orgânico onde você precisa ali, a todo momento, estar interligado para que você possa realmente captar recursos, otimizando forças, né, para que você consiga trazer resultados positivos para a empresa. O seu papel ali vai ser administrar esse negócio, mas também trazer resultados que possam trazer lucros, né? Fazer com que o seu papel como administrador ele seja olhado e que as pessoas comecem a entender, nossa, a posição desse colaborador, ela realmente faz a diferença. Ele tem um diferencial competitivo. Ele não consegue só ser o administrador, mas ele consegue ter uma visão mais holística, ele consegue ter uma visão que possa também agregar a outras áreas. E o marketing tem essa proposta. Quando a gente fala de marketing, a gente tem que utilizar aí vários recursos, a gente tem que falar aí de canais internos que possam dar esses resultados e gerar esses resultados, né? A logística, a compras, né? Tudo isso faz com que você também, e a equipe de vendas, né? Porque quando você faz um trabalho, né? Uma prospecção, quando você quer fazer um lançamento de um produto, você trabalha nesse mercado várias programações, mas no fundo, você também depende de outros setores para estarem amarrando todo esse conceito. E o marketing faz um papel muito importante nesse elo, né? Porque ele pensa estrategicamente, ele analisa o mercado, ele vai analisar o consumidor dessa empresa e ele vai trazer propostas que possam gerar resultados, otimizar aí toda essa mão de obra e gerar, no final das contas, um número que a gente possa dizer, ok, esse foi o número que eu acordei no lançamento de um produto aqui da empresa. Né? E para isso, a gente precisa estar olhando o comportamento do consumidor. Como é que esse consumidor ele se comporta? O que ele deseja? Como é que ele está vivendo agora? Como é que ele está vivendo nesse momento de pandemia? E aí, eu sei que vocês agora não vão, né, interagir comigo, mas como é que nós estamos sobrevivendo nesse momento? Como é que está nosso consumo? O que você aprendeu nesse momento de pandemia? Como é que você se virou? A própria aula online, né? Uma aula de transmissão virtual. Como é que a gente começou a entender o que estava acontecendo com a gente e a gente começou a entender que isso não era só um tempinho curto, né? É um tempo mais longo e ainda assim não acabou, né? A gente ainda tem uma onda aí grande, um trabalho ainda a percorrer, mas só que se a gente olha para trás, o quanto que a gente, como consumidor, a gente trouxe aí uma realidade diferente. Seja no consumo local, seja no consumo aí de bens, serviços, seja na aula, né? A trabalhada de forma remota, seja os nossos papéis dentro de casa, tudo mudou, né? A nossa relação mudou. E automaticamente nós, como consumidores, também mudamos. Provavelmente estamos muito mais exigentes, provavelmente estamos dando ênfase a outros requisitos diferentes do que dávamos no passado. Então, essa relação ela precisa ser falada e a gente precisa entender um pouco desse comportamento do consumidor. E a gente também vai falar um pouquinho aqui sobre os novos rumos. Que rumos são esses, né, que a pandemia ela nos proporcionou? E que rumos ela vai nos proporcionar, né? E é interessante a gente observar que esses rumos, a cada dia, eles ultrapassam a nossa percepção e falam, poxa, a gente teve, como seres humanos, a gente conseguiu se superar e a gente conseguiu levar para o outro um outro exercício, uma nova forma de comercializar, uma nova forma
de venda, né? Porque se a gente fala assim, nós não somos vendedores, não, talvez alguns aqui até sejam, até trabalhem no comércio, na venda direta, né? Mas todos nós vendemos aí a nossa ideia, vendemos o nosso conceito, nos vendemos a cada dia para que a gente possa aí oferecer um resultado diferente e possa também atingir os nossos objetivos, as nossas estratégias, né, que são traçadas muito antes da gente poder se lançar. Por exemplo, alguns aqui, provavelmente, se não estão, vão terminar a faculdade e já estão pensando, aonde é que eu vou me inserir? Que ramo, né? Que tipo de negócio eu quero? E tem uns que podem falar, poxa, mas eu não tenho empresa ainda. Mas, gente, empreender, né? Já se você tem uma ideia e se você colocar essa ideia em prática, utilizando as ferramentas que vocês estão colocando aqui, vocês vão empreender muito bem e vocês vão trabalhar o negócio de vocês. A gente vê hoje o Uber. O Uber é uma forma totalmente diferente de empresa, né? Uma empresa pessoal, algo que está sendo trabalhado, muito bem trabalhado, e outros formatos muito próximos ao Uber estão vindo. E aí, se eu sou um condutor de Uber e eu não sei gerir o meu dia a dia, o meu tempo, o meu dinheiro, o quanto que eu recebo, esse planejamento todo, e se eu não crio também algumas estratégias para me diferenciar de outros, né, fazendo o meu marketing pessoal, eu não consigo sobreviver muito. Então, dentro desse contexto, a gente também tem aí o empreendedorismo e as ações de administração e de marketing entrando aí no dia a dia desse profissional, tá? Então, assim, vocês também criam aí as estratégias de vocês, falando, bom, eu vou estudar, eu vou me especializar, eu estou pensando em ter um diferencial, fazer um curso preparatório, ou ter um inglês, né, mais afinado e tal. Por quê? Porque vocês têm aí estratégias para o futuro de vocês. E esses rumos aí da pandemia, né, eles trouxeram hoje um novo olhar para o profissional do mercado, né? E, na verdade, quando a gente começa a entender como é que esse profissional ele acontece, eu sempre comento isso, às vezes para a gente é chato, né? Principalmente eu gosto muito, né? Vocês viram, eu falo com a mão, eu gosto de. Quando eu estou em sala de aula, eu gosto de ir no aluno, eu gosto de falar com ele, né? É porque a gente é assim, o brasileiro ele tem essa questão, né? E quem é professor ainda mais, né? Mas a gente sabe que nesse momento não pode, a biossegurança, uma série de questões aí. Mas quando a gente está falando aí sobre esses novos rumos, é interessante a gente perceber que existem evoluções, existem formas da gente fazer diferente, e eu ainda digo mais, voltando ao tema que eu dei uma perdida aqui, e agora eu me reencontrei. Quando a gente começa a falar sobre as novas propostas de trabalho, né? Como é que vocês vão se inserir no mercado de trabalho? A oportunidade que vocês estão tendo de ter uma aula através de videoconferência é uma excelente oportunidade, sabe por quê? Eu poderia ser uma headhunter de uma empresa e falar lá, deixa eu ver aqui, lá para a Joana, lá para o Matheus, o Bernardo, o Luciano, que estão aqui aparecendo na minha tela, e eu poderia estar fazendo uma entrevista com vocês, né? Assim, né? E quando a gente começa a entender que essa é uma nova realidade, você começa a se adaptar. Talvez hoje vocês não consigam ter, né, essa abrangência, porque como alunos, né, a gente está pensando na nota, a gente está pensando nas aulas que a gente está tendo, nos conhecimentos, né, em adquirir cada vez mais conhecimentos, mas pensa na oportunidade que cada um está tendo aqui de se reinventar, de fazer um trabalho diferente. Então, sempre o que eu falo se você está assistindo a sua aula, tenta fazer, né? Tenta organizar a sua vida para no momento de aula, você
aparecer no vídeo. Por quê? Porque quando você aparece, né, às vezes poderia, se eu tivesse com a minha câmera aqui, como qualquer um de vocês pode, eu poderia estar assim, eu poderia estar com o meu celular, né, escutando e falando, né, vendo aqui o que está acontecendo, só que eu não estou conectada. Então, a forma de você abrir a sua câmera, e aí eu não estou pedindo para vocês abrirem, eu só estou dizendo, né, o exercício. A forma de você abrir sua câmera, ela já te deixa muito mais esperto para o momento que você precisar fazer uma entrevista, né, online, você saber como é que se porta, você saber, poxa, eu já sei que se eu coloco a minha câmera aqui, como é que eu tô, como é que eu apareço, enfim, isso tudo começa a te dar um pouquinho de visão de futuro, né? Ou por outra, se você for contratado por uma empresa e ainda tiver um momento de pandemia e for algo que você seja escalado a fazer uma reunião online, você já vai saber como é que você faz essa reunião, porque na empresa a gente tem uma conduta diferente, né? Então, para o futuro, isso vai ser aí utilizado bastante, né? Então, eu acho que o ano de 2020, né, principalmente falando para os cursos que tiveram aí a oportunidade de trabalhar online, já é um caminho, né, desse movimento todo, né? Porque vocês, quanto consumidores, quanto profissionais que estão aí se desenvolvendo para o mercado, vocês já estão com uma nova competência. E essa competência, antes, não era tão trabalhada dentro do exercício aí das graduações, né? E repara, hoje vocês já conseguem fazer uma palestra, fazer uma apresentação de TCC, fazer uma interação. Imagina o ganho que vocês vão ter quando vocês estiverem no mercado de trabalho, tá? Então, é sobre esses novos rumos que a gente quer falar aqui um pouquinho, tá? Bom, a gente pensar aqui 2 minutos, como é que era o consumidor do passado? Como é que era esse consumidor do passado? O consumidor do passado era um consumidor que ele vivia assim, olha, preso localmente, né, as informações que ele colhia, jornais, revistas, e também muito preso ao consumo de televisão, né? Esse aparelho, né, que hoje, né, muito já está aí evoluído, né? Mas a gente tinha o consumidor, realmente, essa grade aí no olhar do consumidor, é porque ele não conseguia ir muito mais além. Ele realmente, ele era alimentado, ele era estimulado através das informações que ele lia e através também do que ele via na televisão. Hoje, esse consumidor, ele é um consumidor, né, o consumidor atual, né, ele é um consumidor globalizado. Se eu tenho uma necessidade de consumo e não tenho localmente, cara, eu pego meu iPhone, o aplicativo, né, digito aqui e eu consigo ver quem é que está do outro lado. Eu consigo interagir com quem está do outro lado. A Amazon está fazendo coisas maravilhosas, né? Dentro desse conceito do que fazer, né, de novidade, de como é que esse momento vai ser, a Amazon criou aí formas de falar: você está em casa? Continua em casa, não sai não. Mas eu vou levar para você, eu vou estimular você a fazer o seu amigo oculto. E aí, pode deixar, eu levo o presente do seu amigo oculto para casa. Olha que fantástico, gente. Né? Você, em um clique, você coloca lá o que você pede, o que o seu amigo oculto pediu, né? Você coloca o endereço dele e você já está fazendo, você já está num outro mundo. Aí, antigamente, eu tinha que ir à rua, eu tinha que pensar. Não, hoje você já está num momento muito mais facilitado, o mundo está na tua mão.
Você tem as ferramentas aí para você navegar. Então, esse consumidor, ele é muito diferente do consumidor que a gente tinha no passado. Ele é um consumidor muito mais antenado, muito mais estratégico, muito mais ávido, né, do que o consumidor do passado. E aí, quando a gente fala do consumidor, falar um pouco da nossa sociedade, né, é difícil, né? É muito difícil. E aí eu escolhi essa obra, né, da Tarsila de Amaral, para a gente poder entender que no nosso Brasil tem vários Brasis, né? A gente acaba entendendo aí, Tássia, eu acho que seu áudio tá ligado. Obrigada. E aí eu acabo vendo aí que, se a gente for olhar, são vários Brasis que a gente tem dentro do Brasil. E aí são várias influências que a gente tem, né? São colonizações, né? São anos de histórias aí, e que isso tudo vai fazer com que a nossa sociedade, o nosso momento, ele seja um momento muito especial, porque se eu tenho comportamento do consumidor do Rio, eu tenho um comportamento de consumidor totalmente diferente de São Paulo, né? O lifestyle dele, ou seja, a forma com que ele vive, a forma com que ele se veste, as mulheres sabem disso, né? A gente aqui no Rio, a gente é muito mais despojada, a gente usa um cabelo que a gente amassa, a gente não usa muita maquiagem. Se a gente tiver que ir num shopping de forma que a gente vá botando uma sandália, até mesmo de havaiana, a gente está bem, né? A gente está ligado. Vai fazer isso em São Paulo, vai fazer isso em outras capitais, no Sul. Assim, tem regionalidades e tem características muito diferentes. Então, por isso que é interessante que a gente tenha um olhar atento para essa questão, né, da nossa sociedade, porque esse consumo ele vai variar, ele vai mudar de região para região. Ele vai funcionar de forma muito peculiar, né? E o que significa dizer que você entra numa empresa que ela tem uma cultura, né? Uma cultura regional, isso você tem que... Você não pode levar o que você sabe, você tem que se adaptar a ela, porque muitas das vezes você quebra um pouco, você encontra uma barreira muito grande. Então, é interessante que a gente olhe, tenha uma visão realmente ampla do nosso público, de quem a gente está focando, né? E aí, quando a gente fala nesse consumo, né, dessa população tão heterogênea, né, você acha que é a palavra mais interessante para a gente poder trabalhar, a gente está falando aí que a cultura é algo que, né, cultura e subcultura estão muito ligadas a essa questão regional. Então, quando eu falo de uma laranja aqui, ou falo de uma tangerina aqui no Rio, é diferente, eu vou achar uma mexerica em alguns lugares, né, e outros tantos nomes. Então, você está vendo que o mesmo fruto tem características. Outro dia eu estava com um amigo meu muito querido de Belo Horizonte, e aí ele estava falando comigo, e aí ele estava, isso no início, né, depois que eu comecei a entender, né, e aí ele falava, alguma coisa que ele falava assim, nó. Aí eu falava assim, gente, mas que tanto nó é esse? Aí ele riu. Aí ele, Rita, você não conhece mineiro? Não, ai, ainda falava assim, né? Como é a característica do mineiro, né? E aí ele falava assim, olha, mineiro tem duas coisas, né? Que são muito peculiares do mineiro. Primeiro, pão de queijo quentinho, e olha, o pão de queijo realmente é uma delícia, porque não é esse pão de queijo que a gente come aqui, cheio de farinha, é um pão de queijo diferente, maravilhoso. E quando ele fala nó, ele está falando a abreviatura de Nossa Senhora, né? Então, assim, a gente aqui fala, ai, Nossa Senhora, né? Ainda tem assim, Nossa Senhora, né? Tinha um outro colega meu, paulista, que ele falava assim, ai, carioca é assim, né?
carioca gosta de falar o X, né? Aí ele falava, ele sempre falava, testosterona. E assim, não é, né? É testosterona para o paulista, né? Assim como a gente fala extra, eles falam lá extra. Então, assim, tem regionalidade? Tem culturas envolvidas? Tem essa miscigenação de raça? Tem. Então, tem tanta coisa que a gente realmente tem que olhar, parar e falar assim, deixa eu tirar tudo aquele quadrado, né, aquele frame que está na minha cabeça e deixa eu dar uma olhada para o que está no externo, né? Isso porque a gente tem muitas essas conexões, a gente acaba trabalhando muito essas culturas, essa miscigenação, e a gente acaba tendo aí oportunidades também boas, né? Mas a gente não pode esquecer que essas culturas, elas são, apesar do Brasil, a gente tem vários Brasis. E ainda por cima, né? E aí eu fazendo um adendo, quando, né, se trabalha numa multinacional, que pode ser o caso de vocês, né, é interessante entender como é que isso vai acontecer depois. Como é que eu vou poder trabalhar elementos, né, pós-pandemia, desse comportamento do consumidor, quando eu estou falando de uma cultura que eu carrego comigo quando eu tenho a cultura da empresa, a cultura de uma multinacional. E aí, além disso, você tem grupos de referência, né? Você tem aí os EMOs, você tem grupos tão regionais que no momento que você acaba trabalhando com eles, você fala, bom, são características que eu não posso mexer. Né? Você tem a família, que é um elo muito importante, né? E para cada região ela é trabalhada de forma diferente, e a posição social também, que tem aí um elo forte na nossa sociedade, tá? Além disso, a gente também tem um entrave que é a idade das pessoas, né? Você vê, as pessoas que têm hoje 50, 60 anos não conseguem muito se alocar no mercado, né? Realocar no mercado, né? Então, existe uma marginalização, né? E enquanto que outros países, não, é uma cultura que, pelo contrário, favorece quem tem experiência, né? Se eu tenho uma ocupação e você tem outra, hierarquicamente a gente pode falar, olha, o Brasil também tem essa questão de hierarquia, né? Se você faz o quê? Qual é a sua profissão? Né? Eu sou administrador, é uma coisa. Eu sou outra. Né? Então, assim, façam valer, né? O contador, o administrador, façam valer o estudo que vocês estão tendo. Façam aí valer e prevalecer, né? Essa profissão que vocês escolheram, porque realmente o mercado, quando você vai analisar, quem não tem uma graduação, ela já está abaixo, né? Então, assim, a graduação hoje é o mínimo esperado. A pós-graduação, né, o mestrado, tudo isso, assim, são questões que a gente, na sociedade hoje, no mundo que a gente vive, né, as empresas até já estão recrutando dessa forma. Bom, o estilo de vida, né, ele também ele faz parte aí também de uma forma diferente de consumir. E aí alguns fatores psicológicos que interferem muito, né? A motivação de cada grupo, a percepção, o aprendizado, a crença, tudo isso aí interfere no nosso consumo. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu trouxe aqui um videozinho para passar para vocês, ele é muito rápido. Ele é um vídeo que ganhou aqui uma premiação especial de como ele foi conduzido pela Unicef. E eu queria que vocês... Na verdade, isso resume bem toda essa parte que a gente está falando aqui de consumo através de uma história de uma menina, mas eu não sei se eu vou conseguir passá-lo aqui. Vamos tentar, né? Não consegui. Deixa eu ver. Acho que ele está pesado. Não estou conseguindo, mas depois vocês vão ter aí o link. Eu acredito que vocês vão trabalhar, que vocês vão conseguir ter essa percepção aí. Só um minutinho.
Tinha uma versão aqui minha que ela tinha... Um dos alunos já colocou aqui, professora, o link desse vídeo que a professora está tentando reproduzir aqui. O Eduardo Lima. Que já viram? Não, ele colocou esse link, né? Ótimo. De repente alguém pode, se a professora não conseguir, alguém pode ter, eles podem estar tentando já, conseguindo ver no celular ou similitude, né? Mas se conseguir aí é ótimo, né? Tá, eu acho que eu consegui aqui, vamos ver. Vê se tem som aí, por favor. Não estou escutando, professora. Não? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui eu acho que eu tenho que compartilhar. Espera aí. Ao vivo tem essas coisas, né, gente? É isso aí, eu costumo falar, professora. Fazer ao vivo é isso. É. Mais difícil. Vê agora se estão ouvindo. Opa, agora vai, hein? O áudio não está indo, não, mas o vídeo está indo. Não está indo? Eu não escutei, não, professora. Eu acho que não. Se eu não estou escutando só o vídeo, né? Mudou. O pessoal aqui está combinando, está sem áudio. Eles estão confirmando aqui. O Luciano, a Marcele. Tá. Eu acho que é muito pesado e ele realmente... Não há memória suficiente. Pode ser que seja. Bom, pessoal, vou fazer a última vez. Se eu não conseguir, eu vou depois... Deixa eu ver aqui. Ok. Share complete sound. Ok. Deixa eu ver se agora ele vai. Não? Não, até agora não, professor. Ok. Bom, então eu vou terminar, porque senão daqui a pouco eu fico aqui, vou atrapalhar aí vocês. É uma pena, porque realmente ele é muito legal. Vou abortar a questão, depois vocês deem uma olhadinha, tá bom? Ok. Uma pena, mas eu é normal. Acontece. Perfeito. Bom, resumidamente, esse vídeo, que é muito interessante, né? Ele fala dessa menina, né? E essa menina, primeiro ela se apresenta, ela fica no restaurante, indo de mesa em mesa, como se ela estivesse procurando a mãe dela, só que ela está toda vestida bonitinha, né? E depois ela vai com uma aparência suja, né? Uma aparência assim, maltratada, com roupas não muito bonitinhas e tal, e aí existe uma discriminação aí nesse contexto. Então, é só para a gente refletir mesmo, tá? Professora, minha imagem está aparecendo? Sim, professora, normal. Tá, porque aqui para mim não está, não. Então, acho que deve ser a internet. Bom, aí, pessoal, a gente parte para uma outra etapa aqui na nossa... Deu uma congelada, só para a professora saber, tá? Mas vocês... No meu rosto? Estamos vendo, normal. Se não tivesse comentado, eu nem ia perceber. Claro que vai gesticular, mas tá a sua face normal. O seu áudio tá bom, tá? Pode seguir, professora. Tá. Beleza. Ele congelou, né?
Deu uma congelada. Deve ser a internet. Daqui a pouco pode ser que volte normal. Pode ser. Eu estou até tentando ver se eu apareço aqui, porque aí eu posso tentar liberar, mas ok. Então, continuando. Então, a gente está numa era, né? Que é a era digital. Imagina aquele primeiro slide lá que eu passei, onde a gente acaba tendo aí consumidor preso ali, a notícias, a televisão. E não, agora a gente está no momento digital. E aí eu pergunto a vocês, o que seria da nossa vida se esses 10 meses que a gente está vivendo, né, a gente não tivesse internet? A gente não tivesse as mídias, a gente não conseguisse fazer isso. Tudo bem que eu estou tendo uma dificuldade aqui, mas está chovendo e tal. Então, se a gente não conseguisse trabalhar nesse contexto, né, a gente não conseguiria avançar. E graças a isso é que a gente está entendendo como é que a doença está acontecendo, como é que a gente tem que se prevenir. A gente está entendendo, né? Vocês já estudaram aí conceitos de administração, vocês já conseguiram angariar conhecimento ao longo desse tempo, coisa que vocês não iam fazer se a gente não tivesse aí nessa era digital. Então, graças a Deus, a gente está aí nesse circuito aí, né, nesse momento aí digital, tá? Bom, quando a gente acaba entendendo, né, como é que a gente vai trabalhar nessas... Acho que agora o vídeo voltou, né? Voltou, normal. Que bom. E aí, falando dessa era digital, né, a gente precisa entender que alguns dados também são interessantes, né? A gente acaba entendendo que hoje a rede, ela trabalha aí incessantemente e atrai, né, gêneros masculinos e femininos. Obviamente, né, feminino, ele acaba sendo tendo uma participação aí maior, não sei porquê, né, mas você tem uma participação aí maior nas redes, e a gente acaba entendendo também que das redes sociais hoje, né, a gente tem aí 1 bilhão de pessoas que estão a cada dia no Facebook. Nossa, a gente tem aí 900 milhões de pessoas que estão utilizando aí o WhatsApp. Agora já tem uma modalidade diferente, que é agora não, já tem um tempinho, né? O WhatsApp Business, né? Que é pensando o quê? Uma ferramenta, cara. O WhatsApp foi muito inteligente, falou assim, não, esse momento de pandemia, você está aqui, deixa eu lançar aqui uma plataforma, por que você vai para outro? Fica aqui na minha plataforma mesmo e faz o teu negócio acontecer aqui. Então, já lançou o WhatsApp Business, né? A gente tem aí 700 milhões de pessoas que estão no Message, a gente não usa tanto aqui, mas fora, né? França, por exemplo, eles utilizam bastante o WhatsApp deles, eles não utilizam o WhatsApp. O Instagram, e aqui faltaram outras ainda, né? Mas, assim, só para a gente entender que esses dados hoje, quando você está na indústria, né, e quando você quer trabalhar uma proposta de mídia, uma proposta de marketing, uma proposta de administração, né, estratégia, você precisa entender como é que teu público ele está alocado aqui dentro. Até para você poder entender, gente, estou nesse momento de pandemia, como é que a gente vai criar uma ação agora para a gente poder falar com essa galera? Por quê? Porque o momento é digital. Eu estou aqui, eu não estou nem no Rio de Janeiro, eu estou na região dos Lagos, né? Eu estou em Rio das Ostras e estou falando com vocês. Então, assim, olha que fantástico, né? Eu estou podendo fazer todo esse trabalho porque a gente tem as mídias, né? Porque a gente tem uma interação, uma interface, e a gente está usando aqui o Zoom para isso. Além disso, né, o que atrai cada vez mais negócios e consumidores? Rita, mas por que você está falando sobre isso? Porque, na verdade, quando a gente pensa qual é o novo cenário para frente, a gente não pode negligenciar o que está diante dos nossos olhos. Cada vez mais a gente tem força no YouTube, força aí no Snapchat. A gente acaba tendo possibilidades de fazer negócios acontecerem nas redes. E aí, quando você fala o que vai mudar
que está mudando com a pandemia, com o advento da pandemia? É isso. A gente não passou, mas a gente deixou de estar perto um do outro, mas a gente está usando essas redes para a gente poder o quê? Fazer troca. O ser humano, ele precisa fazer troca, né? Ele é um ser sociável, então ele precisa aí dessa interação. Quantas lives nós já tivemos aí depois da pandemia? Né? Até mesmo a gente falava assim, gente, era cada dia uma, eu não sei para onde eu vou, não sei o que olhar, mas assim, é todo mundo com uma necessidade de falar que está presente, né? E esses canais aí, esse Brasil que a gente tem, ele começou a entender o quanto que é interessante, né? E o quanto que é viável hoje estar na mídia. E quando a gente tem aí, né, essas estatísticas aí do Brasil, eu trouxe algo para vocês que é super interessante, e assim, um dado aí que me chamou a atenção, ainda que seja de 2018, é que a população aí rural e das classes D e E, né, agora tem acesso à rede. Antigamente não tinha tanto, né, mas quando vocês veem aí a distribuição de faixa etária, né, tudo isso você fala, bom, ainda existe, não realmente é fato, ainda existe um complicador quando você tem um público mais velho, né, com maior idade, né, para interagir com as mídias. Isso é fato. Mas, assim, com esse momento agora, a gente começou a entender que essa migração ela começou a acontecer e aí essas faixas elas foram mudando um pouco, porque quem tinha seu negócio, gente, a sua loja física, teve que se adaptar e teve que atuar em outros momentos. Para quem já tinha um aplicativo, para quem já fazia o e-commerce, para quem já naturalmente trabalhava no digital, isso foi uma oportunidade tanto. Imagina, tem uma loja, não estou podendo receber gente na loja. Quer saber? Vou fechar minha loja e vou trabalhar na minha loja virtual. Vou iniciar esse trabalho virtualmente, vou amplificar, vou diminuir meus custos fixos, né? E vou começar a trabalhar com e-commerce, que é a melhor coisa que eu posso fazer. E funcionou super bem. Agora você imagina, eu nunca trabalhei com e-commerce. Eu nunca tive uma loja virtual. Eu não me relacionava com o cliente. Vocês poderiam ser meu cliente e eu não fazia questão de falar assim, deixa eu mandar um zap, deixa eu mandar um sinal de fumaça para o meu consumidor no dia do aniversário dele. Não tinha essa noção, né? E aí, com o advento da pandemia, o cara tá longe, o cara não tá vindo à loja e eu preciso me comunicar com ele. Então, forçosamente, um dos modelos que a gente começou a entender desse mercado é que esse empreendedor, ele ganhou aí uma administração diferente. Ele precisou se adaptar, ele precisou de um choque de ordem, quem já estava foi, e esse cara, ele começou a falar assim, peraí, me explica como é que funciona isso, me explica como é que eu vou agora ter minha loja dentro da plataforma, né? E isso começou a movimentar muito mais essa economia, principalmente já é um fator que vem aí da economia. E aí, a gente começa a entender que o momento é de uso, né, de smartphone. E um dado interessante, e quem usa, quem é usuário do Instagram sabe, quando eu faço lá minha publicação, cara, eu tenho que engajar pessoas, eu tenho que criar e promover o engajamento, que é outro momento aí vindo da pandemia, né? Um engajamento. Quando eu tenho esse uso do smartphone na mão, e aí um dado interessante que a pesquisa revelou, olha só, o maior, né? Na verdade, assim, o brasileiro ele já tem o número de smartphones no Brasil, ele chega a ser maior do que a população, tá? Tem gente que tem 2 smartphones. Isso, assim, é um número gritante. E aí, quando você começa a pensar e fazer essa pesquisa, olha que legal. Na média, né, a gente começa a entender que os usuários aqui, essa pesquisa ela mostrou quais eram os momentos onde você tinha mais uso. Então,
Tem gente que lá 20% dessa pesquisa revelou que no banheiro, né? Assim que acordo, enquanto assisto TV, antes de dormir, quem é que não dá uma olhadinha lá para entender como é que está essa rede? Para aquela foto que postou, ou para aquele negócio, né? Tô fazendo uma venda aqui, quem é que não vai lá dar uma olhadinha? Então é isso que hoje está acontecendo. As pessoas hoje começam a ter muito mais conexão com essas propostas, né? A gente começou a entender, se você for analisar o seu consumo no digital, você tem lá quantas horas você fica na semana nas plataformas, quantas horas se você joga, né? Tem lá, você consegue ter um perfil seu. E assim você também consegue ter um perfil de quem te segue, de quem está fazendo negócio junto contigo. Outro ponto, quando eu estou na indústria, quando eu sou um administrador que estou trabalhando com isso, eu também tenho que entender quem é esse usuário, para que eu possa criar e fazer as minhas ações. Né? E quando a gente olha, né? Vocês estão me vendo? Sim. Estão me ouvindo? Porque minha máquina aqui deu alguma coisa aqui que ela parou aqui. Eu estou ouvindo e vendo normal, professora. Tá, mas a apresentação já não está na tela ou está na tela? Não, né? Eu acho que ela ainda deu um bugzinho aqui ainda daquela menina. Ok. Então, quando a gente começa a entender aí, como é que a gente vai trabalhar? O que eu olho? Vocês são aqui, olha, na entrada desse labirinto. Como é que eu vou trabalhar o cliente? Como é que eu, dentro da empresa, né, como empreendedor, colaborador de uma empresa, como é que eu vou achar cliente para essa empresa? Ou, como empreendedor, quero empreender, quero trabalhar nessa sociedade, quero contribuir com algo. Como é que eu vou achar meu cliente? Então, o grande desafio aqui é onde a gente tem a proposta do marketing, né? O que o marketing nos proporciona, né? O que o marketing nos proporciona aqui, né? Ele exige que a gente comece a desenvolver algo que as pessoas precisem e comece a criar desejo, né? Para ele poder gerar venda e automaticamente despertar e alavancar os lucros da tua empresa. Então, Kotler, ele já é um sábio aí, o guru aí, ele diz que comunicar, sim, o que dizer, como dizer, para quem falar, eu preciso entender, eu preciso realmente saber o que dizer para essas pessoas. Por quê? Porque senão elas não vão, eu não vou conseguir encontrá-las, né? Porque o grande desafio aqui é como atrair essas pessoas para mim. Falar o que cada um quer, né? Não necessariamente vai falar com a pessoa sobre um produto, sobre um serviço, e não vai fazer com que ela olhe para você. Consegue imaginar a nossa sociedade sem mídias sociais, sem o telefone, do jeito que a gente colocou aqui, né? Antigamente a gente tinha carta, depois a gente tinha aí esse telefone, depois o smartphone, e tudo isso faz com que a gente comece a perceber o quanto, né, que essas mídias hoje são poderosas e o como que essa cultura ela está se elevando pós Covid, né? Entender que meios eu vou me comunicar, qual a interface que eu preciso ter para que eu possa entender e trabalhar o comportamento dos meus clientes. Eu preciso entender, eu preciso diagnosticar. Repara, estou aqui. Se eu quiser entender vocês, se eu quiser falar com vocês, eu crio um forms, eu crio uma pesquisa online, eu mando para vocês daqui, vocês vão começar a falar, olha, tá legal, não tá? E eu começo a mapear as coisas, mas eu preciso me comunicar com vocês. Eu preciso entender aí a importância dessas tecnologias, né, dentro do meu negócio. E eu preciso até brigar por elas, porque tem empresa que não, até hoje não, porque eu acho que hoje elas foram forçadas, mas até antes da pandemia, elas não investiam em tecnologia. Não, estou vendendo assim, está funcionando assim, vamos deixar. E aí elas
ganharam aí tirar o tapete delas. Quando você tira o tapete, o que eu vou fazer? Como é que eu vou vender? Como é que eu vou trabalhar essa relação de negócio com o cliente, né? Que a gente hoje não estava preparado para isso, né? Mas a gente se adaptou, a gente conseguiu aí rapidamente trabalhar, rapidamente ascender a essa questão. E aí, essas mídias também, elas geram a possibilidade aí de você, como gestor, conhecer mais do negócio. Não adianta você estar numa empresa e você não ouvir seu consumidor. A gente costuma até falar hoje que uma linha aí, uma área, um departamento, né, o SAC, né, o serviço ao consumidor, o serviço ao cliente. Quando você tem o SAC, quantas reclamações acontecem ali? Se você é um gerente de um produto, se você é um gestor de uma empresa, vai lá ouvir o que estão falando do teu negócio. Hoje, mais do que nunca, eu preciso realmente entender o que está acontecendo. Estou fazendo uma reclamação e não está chegando. O produto está vindo, vocês colocam uma promoção no site e o produto, ao invés de chegar 3 dias, chega 1 mês depois. Vai lá, a logística não está boa. Age rápido. Tem uma conexão rápida com esse consumidor. Porque você tem a mídia, você tem tudo ao seu redor. E aí, o que motiva, né, essa consumidora a estar diante do teu produto? O que motiva ela a consumir o seu produto? Repara, a gôndola aqui, ela é cheia. E aí, uma coisa que é legal, a gente tem hoje dentro da indústria, né, empresas que pagam para que os produtos fiquem na altura dos olhos, porque são os primeiros que você vê. E também tem empresa que não tem, né? E o produto está onde? Como eu digo, lá na chão, né? Lá no chão, lá na última parte, que são os produtos que as marcas que geralmente não têm aí uma força tão grande e elas ficam com um espaço menos notório dentro de algumas lojas, né? Então, que motivações levam um consumidor a pegar o meu produto, né, a utilizar esse produto? É você que vai descobrir, e principalmente agora, depois, com o advento da pandemia, eu não vou tanto à loja, eu não vou tanto ao espaço físico. Então, o que eu tenho que dizer para ele, que é um dos desafios, o que eu tenho que informar para ele, o que eu tenho que dizer para ele nesse momento, tá? E aí o marketing entra em cena, porque ele começa a analisar tudo isso, né? A equipe de marketing começa a fazer toda a parte de planejamento, entendimento, né? Sobre o que é que esse consumidor ele deseja consumir. O que ele quer? Como que eu posso ofertar para ele algo diferente? Né? E aí, Kotler e Keller, eles falam aí que o marketing é uma definição social que pode ser entendido como um processo social pelo qual grupos e indivíduos têm necessidade e anseio por criação, oferta e troca de produtos que tenham valores, né? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente precisa identificar qual é o valor do meu produto. O que eu estou entregando? O que o meu consumidor ele busca? Rita, eu tenho aqui uma marca. E essa marca vende por si só. Não é assim mais, gente. O consumidor ele está exigente. O consumidor ele sabe o que buscar. Se eu colocar algo no Google, vem milhares de empresas. E às vezes aquela empresa que está falando comigo. Você consultou isso aqui, você não realizou o seu pedido por quê? Essa semana aconteceu algo comigo, rapidinho. A gente já está indo aí para o final. Eu fui consultar um site, aí vi lá o Evino, né? E gosto muito de vinho. E aí falei assim, não vou ver isso agora não, mas foi no Black Friday e tal, e aí deixei para lá. O que aconteceu? Semana passada me ligaram, a senhora teve, né, consultou o nosso site, não sei o quê, a gente gostaria de saber se a senhora ainda tem interesse. Claro que é uma venda, eu sabia disso, mas, assim, eu me deixei levar porque eu achei fantástico. Eles viram o meu caminho, eles viram o caminho que eu fiz e eles viram que eu não fidelizei a compra. E aí, nessa hora, eles me surpreendem falando,
Não, a gente ainda vai trabalhar a mesma promoção, a gente ainda vai oferecer isso, oferecer aquilo. Isso é legal, isso é uma forma do marketing agir. E quando eu falo do marketing, eu tenho que entender que esse, né, 4 P's aí estão associados, que é o produto, a praça, a promoção. Eu preciso entender que tudo isso está conectado. Tudo isso eu preciso realmente conectar aí o meu negócio, entender como é que funciona o meu negócio e por outra, ter um olhar que agora, mais do que nunca, nesse momento que a gente vive aí, né, do consumidor, eu preciso realmente entender, sabe o quê? Nova forma, as novas formas de interação com esse meu consumidor, né? Porque quando eu falo de praça, de preço, de promoção, né, eu estou falando aí de coisas que já existiam, mas que agora eu preciso, de repente, baixar tudo, dar valor a algum P do mix, né, que possa falar muito efetivamente com esses consumidores que estão o quê? Diante dos seus computadores e que com um clique ele pode ir aonde ele quiser. E ele pode comprar de quem ele quiser. Bom, rumos que a gente acaba observando aí que essa pandemia está trazendo, gente. Profissional que tem que ser competente. Profissional que ele tem que ter aí conhecimento, habilidade, atitude, principalmente atitude. Se eu tenho conhecimento, se eu tenho habilidade, mas eu não tenho o meu atitudinal, eu não vou a lugar nenhum. E para isso, a nossa conexão, o nosso network, ele é fundamental para levar isso adiante, né? Para estender um pouco isso e fazer com que, nesse momento, eu acabe falando, peraí, eu não tenho uma solução, mas deixa eu ver o que fulano está fazendo, deixa eu ver o que o Beltrano está fazendo. Vocês têm uma rede muito boa, vocês têm o acesso ao professor, vocês têm o acesso aos alunos que fazem parte aí da turma, né? Que são as primeiras conexões que vocês têm para esse universo descobridor, né? Esse universo diferenciado que a pandemia nos traz. Esse olhar ele deve ser bem amplo, bem no detalhe. Por quê? Porque a gente tem aí influenciadores digitais, a gente tem a globalização, a gente tem aí um ser que está consumindo de forma diferente, né? Repara o quanto esses consumidores agora eles buscam por qualidade. Eles às vezes não buscam por marca, eles buscam por produtos alternativos, mas que tenham a ver com sustentabilidade, que tenham a ver com um trabalho diferenciado das marcas, né? Então, autenticidade, empoderamento, o consumidor, né, que é o que a gente fala de consumer insight, ele está no meio do processo. Eu preciso realmente olhar para ele. Se eu não conseguir entender os valores dele, eu não consigo dar valor à minha empresa, eu não consigo dar valor ao meu negócio. E aí, com a pandemia, tudo está diferente, porque a gente não está mais tão fixado no ponto de venda. A gente está fixado hoje na internet. Então, esse meu consumidor, ele mudou, né? Ele mudou um pouco a minha forma, não só de comunicação, mas como ele interage com essas empresas. Então, preciso de um profissional hoje que esteja ligado, né, nessas questões para ser diferente, para poder realmente trazer esse consumidor aí para frente. E aí, dentro do que a gente falou do mix, a gente tem um P, que é o P, né, o quinto P, que é aquele P que se preocupa com a impressão que eu estou causando, que ele se preocupa com a pessoa, que ele se preocupa com o consumidor diretamente. Se eu não olhar para esse P, gente, é um dos momentos agora que a gente não vai conseguir dar a virada com essa mudança aí advinda da pandemia. Tá? É isso. Eu deixo aqui para vocês meus contatos, né? Quem quiser me seguir lá no Instagram, sejam bem-vindos. Eu criei também, né, ao longo dessa pandemia desse ano aí, só para dizer para vocês que a gente se reinventa todo ano, eu criei aí a Alecrim, que é uma empresa aí minha de produtos, né, de sabonetes, de aromas. Então, assim, estou me desafiando também. E aí, sintam-se à vontade para trazer algo que vocês queiram. Professor, deixo aí a palavra com você. Acho que eu estendi um pouquinho, peço desculpas, né? Mas, assim, acho que aquele momento lá do vídeo me atrapalhou um pouquinho.
peço desculpas e passo a palavra aí para você. Olha, professora, muito boa palestra, adorei desse conhecimento. Realmente estamos vivendo novos momentos, novas atitudes, novos hábitos. Lá na frente, a professora queria destacar, logo no início da live da professora, a professora comentou sobre a importância dos alunos, quando possível, ligarem a câmera para se acostumarem, porque hoje em dia, cada vez mais estão se recrutando via online, via acessos hoje que são remotos. Ao invés de você fazer toda aquela entrevista, aquela seleção, você só vai lá no final. Isso tem se tornado muito comum. São novos tempos, novos hábitos. E se a pessoa, nesse momento que está aqui, não treinar, não se habituar a ficar com a câmera aberta, a ficar realmente posicionado, olha, acho muito, muito legal, professora. São habilidades, competências que a gente tem que ir treinando, né, professora? Até mesmo a própria compreensão, né, professor Celso? Porque, assim, se eu estou aqui interagindo, eu estou aqui, né? Não estou, né? Em casa, né? Tudo pode acontecer, a gente tem interação, barulho, criança e tudo mais. Se eu estou com meu fone e estou aqui, não, pera, deixa eu me concentrar aqui, né? É uma forma de concentrar. É uma verdade, você fica absorto naquilo que você está focado, né? Isso. Olha, adorei, professora, o exemplo que deu sobre acho que foi numa drogaria, né? Que passeou pelo site, eles rastrearam, olha como é importante, como está valorizado mais do que nunca o comércio. Sempre esteve, né? Mais do que nunca está em alta. Hoje não está se tentando perder nada. Realmente, a concorrência ela é muito grande, né, professora? E se tem que se fazer aí uma diferença. Sim, sim. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Aqui, olha só. Não. Alguém tem alguma pergunta? É que perguntaram aqui por acaso, com uma ponto de exclamação, mas é sobre as listas. Deram já parabéns aqui à professora. Lá atrás, eu nem me lembro qual foi, eu lembro que a Jéssica Paiva, a professora, não sei qual foi o momento que a professora falou, mas eu lembro que tinham muitos comerciais de cosméticos capilar voltados para o cabelo liso. Eu, tendo cabelo cacheado para crespo, me sentia excluída. Isso tudo hoje tem toda uma nova visão, né, professora? Jéssica, agora você está empoderada. Agora você pode sair com seu cabelo bem cacheado, né? Você pode, se você quiser, fazer uma escova e alisar, mas você pode andar com ele empoderado por aí, porque hoje é o momento. É isso aí. Bom, excelente palestra. A Ana Trigo está aqui comentando. Nós já estamos aqui com 8 horas e 45 minutos. Eu vou fazer alguns agradecimentos, em especial à administradora aqui e professora Rita de Lima, em nome da instituição de ensino superior A Veiga de Almeida, em nome da coordenação do curso de administração. Está aqui o professor Leonardo, ele está em banca, ele está presidindo, tem várias bancas de TCC, e hoje uma delas ele está presidindo. Então, ficou aqui honrado em fazer as apresentações, os agradecimentos aos alunos que estão aqui conosco, já antes mesmo, bem do horário, já estão aqui ávidos por informações, por conhecimentos. Professora Rita, meu muito obrigado. Eu é que agradeço. E a Marcele aqui, ela faz um último comentário aqui. Professora, foi muito agregador para mim sua palestra. Tive alguns insights para o meu TCC de plano de negócio. Que ótimo, olha que legal, Marcele. Professora. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Ok. Professora, mais uma vez, meu muito obrigado. Meu muito obrigado a todos os alunos que estiveram até aqui. Até a próxima live, gente. Um abraço aí para vocês. Um abraço. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Sucesso para vocês, hein?